Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, YouTube, Facebook, mais uma edição do Participação Popular Especial, todo dia durante esse mês de janeiro, de segunda a sexta, ao vivo do Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a realidade das pessoas portadoras de deficiência, as pessoas com deficiência que já têm um estatuto, já têm uma lei há mais de 2 anos, e o que será que mudou na vida delas de lá para cá? Será que as dificuldades foram solucionadas? Como ficam os aspectos jurídicos, que eles ganharam uma certa independência, uma certa autonomia jurídica? Isso trouxe vantagens, realmente benefícios para essas pessoas? Se você tem uma pessoa com deficiência na sua família, se você mesmo é uma pessoa com deficiência e você quiser mandar para a gente seus comentários, suas perguntas, suas opiniões, seja bem-vinda. Por isso que o programa se chama Participação Popular e você pode mandar a sua mensagem para a gente ligando para 0800 619 619, de graça, de qualquer telefone fixo do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Sem tio, sem espaço, sem cedilha, nada disso. É uma palavra só, participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, você também pode mandar para a gente uma mensagem, um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Tudo junto também, não tem espaço, tio, cedilha, nada disso, uma palavra só, @participaçãopop. Você pode mandar para a gente uma mensagem também pelo WhatsApp, bem fácil, né? Tá com o celular na mão ali, é só mandar para a gente. O nosso DDD é o de Brasília, 61, e o número é 996-202573, 61 996-202573. E pelo YouTube, pelo Facebook da Câmara dos Deputados, se você estiver acompanhando o nosso programa também pela internet, você pode mandar sua mensagem diretamente ali na transmissão no YouTube. A gente deixa, durante a transmissão, o canal de bate-papo ali, o canal de chat do YouTube aberto para você mandar suas mensagens. Pelo Facebook também, o programa está sendo transmitido pelo Facebook, pela página oficial da TV Câmara na internet, e você pode mandar para a gente também seu comentário, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos também, para atrair mais audiência. E tudo que você mandar para a gente vai ser discutido com os nossos convidados no estúdio, especialista. Nós temos aqui a Esther Alves Pacheco, que é professora e presidente do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, o CRPD. É isso mesmo, Esther? Isso. O título é grande, eu posso ter me confundido com alguma coisa, mas é isso mesmo, isso, né? Mesmo. Né? E você também é presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, né? Isso, também. Como é que chama? É FENA? FENA Pestalozzi. FENA Pestalozzi. Isso. Bem-vindo à Participação Popular, espero que goste do programa. Que a gente tem um bate-papo fluido aí. Obrigada, boa tarde, Fabrício, boa tarde, doutora Maria Aparecida. Uma boa tarde aos telespectadores, né? E a gente conta aí com a participação da sociedade, né? Envolvida, né? E nós estamos aqui representando a Federação Nacional das Associações Pestalozzi, a Federação Nacional das APAES, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, a Associação Brasileira de Autismo e a ONEDEF, a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos. É um monte de organização, então. Sim. Então está bem representado o pessoal aí, né? As pessoas com deficiência. E nós temos aqui também a Maria Aparecida Gurgel, não é Gurgel, né? É Gurgel, que é vice-presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, é isso mesmo? Exatamente. Boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes. Esperamos aqui trazer um pensamento uniforme dos membros do Ministério Público em relação aos temas aí que nós vamos enfrentar, que não são nada fáceis, né? Mas a gente vai tentar tornar assim mais palatável, comestível. Isso para a hora do almoço, que é a hora do programa, é importante. Tem que digerir o assunto Exatamente. fácil aí, né? Tá bem. Muito bem, obrigado, Maria Aparecida, por ter vindo aqui e atendido o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. E, claro, nós estamos esperando as suas mensagens, que vão se juntar às mensagens das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília. E nós temos o Paulo José Cunha. Cadê o Paulo José? Eu quero ver o Paulo José. Está lá no centro de Brasília com a gente. Paulo José, está ouvindo a gente? Oi, Fabrício, estou ouvindo sim. Nós estamos aqui no centro da cidade, num shopping muito movimentado, início de semana. E eu estou aqui ao lado do
do Rodrigo. Rodrigo é nosso colega. Nosso colega. Rodrigo tem síndrome de Down, é auxiliar administrativo da Câmara dos Deputados, onde ele já trabalhou, tem 15 anos de Câmara, né? Há 9 anos que você trabalha na Câmara, Rodrigo, mas já trabalhou em outros lugares também. Quer dizer, já trabalhou com deputados, já trabalhou em gabinete e tal. Rodrigo, qual é a experiência que você tem mais positiva, que você gosta mais do trabalho que você faz lá na Câmara? Eu desenvolvo um trabalho, serviço de administrativo, e eu estou nas ligações, transfiro para os ramais com meus amigos. Você tem uma mesa. Tem uma mesa. Um telefone que é seu. Isso. Eu tenho orgulho de ter retornado ao trabalho aqui em Brasília, sendo muito feliz. Rodrigo, qual é o principal problema que uma pessoa que tem síndrome de Down, como é seu caso, enfrenta no dia a dia? Qual é o principal problema que você acha que assim te atormenta mais? Poxa, podia melhorar um pouco isso? O que é? Ser educado, né? E a gente sofreu um pouco de preconceito, discriminação, preconceito. Preconceito, isso. A gente sofreu preconceito na vida. E hoje eu falo com o meu coração com as pessoas com deficiência que lutem por seus futuros. Que é muito importante para as pessoas com deficiência, né? Porque todo mundo fala da questão da educação para as pessoas com deficiência, etc, etc. Mas ninguém fala, pelo menos eu não ouço falar, de uma educação para as pessoas que não têm deficiência, acolherem as pessoas com deficiência, aceitarem as pessoas com deficiência. Parece que ninguém se preocupa muito com isso, né? Mas a sociedade tem que ter capacidade de incluir as pessoas com deficiências para lutarem por seus futuros, né? E hoje eu sinto feliz de ter trabalhado representando todos eles. Coisa boa. A gente vai voltar, daqui a pouco a gente volta. Fabrício. Legal, Paulo José, obrigado por ter trazido já então a opinião do nosso colega aí, o Rodrigo, né, que é auxiliar administrativo aqui na Câmara dos Deputados, já há um bom tempo, trazendo a experiência dele aí. E, além do Rodrigo, a gente também tem uma participação bastante especial pelo Twitter, né, vamos chamar ali, que é o Dudu do Cavaco. Cadê o Dudu? Toca um pouquinho pra gente aí. Aí, beleza, Dudu. Ô, Dudu, conta pra gente, você tá onde? Que cidade que você tá falando? Eu estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Dudu, há quanto tempo você está aí tocando cavaco? Você é um sambista, então, né? Eu sou. Muito bem. Quanto tempo já de experiência no cavaco? Desde pequenininho. Desde novinho. Sempre gostou de música? Desde novinho. Ah, que legal. E você, eu estou sabendo que você está noivo dessa moça aí do seu lado? É minha noiva, a Vitória. Muito bem, parabéns. Casamento está marcado para quando, Dudu? 2019. Certo. No dia, quando eu fizer 29 anos. Ó, quando vai ser? No dia do meu aniversário, dia 19 de setembro. 19 de setembro, então, de 2019, vocês vão se casar. Vocês estão noivos há quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos já. Que legal, Dudu. E como é que é a sua experiência aí de trabalhar com música? Você tem uma síndrome de Down, né? E está trabalhando normalmente aí com música já há algum tempo, né? Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa experiência?
Eu tenho 2 bandas. 2 bandas? A primeira chama Trem dos 11, que são 11 pessoas. Aham. Eu tenho a minha própria banda, que chama Dudu do Cavaco e Banda. Dudu do Cavaco e Banda. Legal, Isso. Dudu. Ô, Dudu, vai acompanhando com a gente aí, na hora que você quiser. E a Vitória, A Vitória ela é modelo. A Vitória é modelo? Dá pra ver, ela é bonita, né? A Vitória tá ouvindo a gente aí também, né? Ela tá com o microfone Tá, sim. perto? Dá um oi aí, Vitória. Então, Beleza. Olha só. Vão acompanhando aí o programa. Na hora que vocês quiserem falar, vocês podem dar um aviso aí que a direção do programa está ouvindo vocês. Tá bom? Aí vocês chamam. Na hora que vocês ouvirem qualquer coisa, quiser dar uma opinião também, falar um pouquinho da experiência de vocês aí também, é só chamar a gente, tá bom? beleza. Vão acompanhando o programa, assim como você que está nos acompanhando nessa edição do Participação Popular. Eu tive a informação agora há pouco da direção do programa que, por uma razão técnica, a nossa transmissão pelo YouTube ainda não foi iniciada, né? Então, mas você pode acompanhar pelo Facebook da página da TV Câmara, a página oficial da TV Câmara no Facebook. Eu imagino que talvez, em algum momento, a transmissão pelo YouTube seja restaurada também. Como eu disse, você pode mandar as suas mensagens, como já fizeram em outros programas, né? Outras pessoas, por exemplo, a Rosângela de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que mandou para a gente uma mensagem no programa de sexta-feira, dia 19 de janeiro, programa que tratou sobre a moda da culinária no Brasil. A Rosângela mandou uma mensagem, não deu para discutir durante o programa, mas, Rosângela, espero que você esteja com a gente aí, assim como o Leonardo Júnior, que mandou um e-mail também ainda sobre o programa que a gente fez, sobre os medicamentos desenvolvidos à base de maconha, né? Então, o Leonardo mandou um e-mail também depois do programa, deve estar acompanhando essa edição do Participação. Um grande abraço para vocês e, assim como os moradores de algumas cidades que estão fazendo aniversário nesse dia 22 de janeiro, o caso de Bertolínia, no Piauí, Icapuí, no Ceará, Quirinópolis, em Goiás e São Vicente, em São Paulo. Um abração para vocês que moram nessas cidades e que estejam com a gente, que se motivem a mandar suas perguntas, suas mensagens para essa edição do Participação Popular, que está discutindo a situação das pessoas com deficiência no Brasil. 2 anos e meio depois da publicação do chamado, popularmente, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vamos começar esse bate-papo aqui com a Esther, né, que eu disse, professora, presidente do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, CRPD. Esther, de 2 anos e meio para cá, desde quando, em 2015, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O que mudou em termos concretos com a publicação da lei para essas pessoas? Olha, a legislação no Brasil ela é rica, né? Nós temos uma legislação vasta, né? O movimento das pessoas com deficiência no Brasil já completa 91 anos, né? E tudo isso é uma conquista, né? O Estatuto ele é resultado, né, de um trabalho intenso, né, da sociedade civil, né, dos poderes, né, constituídos, e a gente percebe que as mudanças, né, elas vêm a passos lentos, né, mas a gente trabalha pensando nos Rodrigos, nos Dudus, né, nas Alícias, nos Carlos Henrique, nas Jéssicas, né, nos Adnilsons, nos Ayrtons, nos Rones, nos Petersons, que a gente conhece aí pelo Brasil, né, e nós sabemos, né, o quanto é importante, né, esse acreditar, o focar nas capacidades, né, e não nas limitações. Inclusive, a gente falou sobre isso recentemente também no outro programa, que a gente estava discutindo a questão da melhoria das pessoas, assim, como se dar bem na vida. Foi o primeiro programa desse ano, a gente falou disso, que muitas vezes se perde tempo se focando nas limitações, né, e deixa-se de aproveitar aquilo que a pessoa tem de bom, melhor. Bem lembrado esse ponto, Esther. Maria Aparecida Gugel, você é do Ministério Público, né? É da área do trabalho, me parece, né? A minha área é do trabalho, mas a ANPID, da qual eu faço parte, ela ela agrega vários promotores, muitos promotores do Brasil todo.
Então, promotores, procuradores da República e procuradores do trabalho. Então, a gente junta aí várias atribuições do Ministério Público, né, para cuidar de educação, saúde, acessibilidade, capacidade civil, que me parece é o tema mais difícil no momento, né, inclusive de aceitação pelos próprios intérpretes da lei, né, que são os juízes, os doutrinadores e etc. Né? Então, a gente congrega aí um sem número de membros do Ministério Público que cuida especificamente dessa área da pessoa com deficiência. De uma forma, né, interdisciplinar, de certa maneira, uma forma transversal, né, vendo sempre o direito humano e todas as especificidades e todas as necessidades, mas sempre, como disse a Esther, olhando para a sua capacidade ou a sua funcionalidade e nunca para aquilo que ela tem de menos, e sim para o que ela é e as potencialidades que ela tem. O valor que ela traz, né? Que agrega ali. Agora, você falou um ponto interessante, Maria Aparecida, da questão da interpretação jurídica da legislação ainda é polêmica. O que exatamente? Pode detalhar um pouquinho? Que tipo de problema é esse que ocorre? A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio assim no momento muito próprio, porque ela traz a interpretação de uma convenção internacional, que é a chamada Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que coloca o Brasil junto com outros países que estão à frente de um pensamento que diz que a pessoa com deficiência tem capacidade em todos os aspectos da vida, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão faz esse apanhado geral de todos os direitos da pessoa com deficiência, mas tem um em particular que trata do reconhecimento da capacidade civil, né? A capacidade de a pessoa se colocar no mundo, na comunidade onde vive e poder exercer todos os direitos. É a tal a autonomia jurídica que a pessoa tem. Exatamente, né? Que aqui no Brasil a gente costumava chamar de interdição, né? A pessoa interditada, a pessoa com deficiência interditada, ela não podia votar, ela não podia casar, ela não podia determinar a sua vida, né? Dizer o que queria. Né? Ela já era interditada por regra. A gente dizia que a partir dos 18 anos, né, a pessoa com deficiência tinha uma morte em vida, porque uma vez interditada, ela morria dentro desse pensamento jurídico e uma sentença judicial que dizia que ela não podia fazer nada. Praticamente a perda da cidadania. Não podia, né, decidir por si própria, tomar decisões, né? Maria Aparecida, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, mas o Paulo José chamou a gente lá agora, lá do centro de Brasília. Diga lá, Paulo. Fabrício, eu estou aqui com a Claudenice. Ela é mãe do Alexandre. Ela teve gêmeos. Um dos gêmeos é o Alexandre, que tem síndrome de Down. Claudenice, como é que foi receber a notícia quando você soube que tinha gêmeos? Você estava me dizendo que quando soube da notícia dos gêmeos já ficou muito feliz, porque já é uma bênção. E quando você soube que o Alexandre tinha a síndrome de Down? Na última consulta minha, a médica pediu, né, para mim fazer aquela morfológica, que dava, aí não deu tempo. Como nasceu muito rápido, quando eu cheguei no hospital, ele já chegou com o pezinho para fora, né? O outro, que esse aqui foi o segundo. Aí não deu tempo para eu fazer a ecografia. Aí a surpresa maior foi quando ele nasceu, que as médicas foram levar eles para mim e falou: mãe, tem alguma coisa diferente nele. Mandou eu olhar ele e olhar o outro. Aí eu falei assim: nossa, o rosto dele é diferente, não parece com ninguém da minha família. Aí ela: mãezinha, mas a gente só vai saber disso através do exame, né? Aí eu fiz o exame, aí eu saí do HMIB e já fui direto para o HRAM. HMIB e HRAM, só para os telespectadores do Brasil, são dois hospitais aqui de Brasília. Isso, que eu ganhei eles no hospital, no HMIB, que era de alto risco, eu tenho pressão alta.
Aí eu ganhei no HMIB. Aí quando eu saí, tive alta e fui para a Garran. Aí que ela falou, mas confirmou. Só através do exame. E o exame confirmou? Aí o exame confirmou. Agora, Claudenice, queria saber o seguinte, como é que foi a tua reação quando você soube que tinha um filho com síndrome de Down? Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque se ele confiou de me dar esse filho, ele vai ser querido igual aos outros. O amor é igual? O amor é igual. Nunca vai ser diferente. É tanto que eu levei ele, eu estou chegando hoje de viagem, né? A minha mãe mora em Posse, Goiás, divisa da Bahia. Estou chegando agora com a minha prima e, por coincidência, eu vim aqui pagar uma conta, né? Que eu viajei, atrasei, aí eu vim aqui, aí quando eu cheguei, a moça quer falar com você. Aí eu falei assim, então vamos lá. Com o maior prazer. Claudenice, muito obrigado. Tudo de bom para você e para o Alexandre. Cabeludão, bonito, um cara muito legal. Tudo de bom para vocês. Para vocês, tudo de bom. Fabrício. Valeu, Paulo José. Obrigado por ter trazido a experiência, então, da Claudenice, né? Que gêmeos, uma gestação de gêmeos, ela descobre que tem um filho com síndrome de Down e o outro não, né? Isso é comum de acontecer, essa situação da Claudenice? Olha... Gêmeos, assim? Foi uma situação... o que me chama muito a atenção foi a atitude dela em aceitar, né? A gente não encontra normalmente a família, né, recebendo de braços abertos um filho com deficiência, né? Tem o choque inicial, tem um choque inicial, né? Aquele luto, né? E aí a importância dos serviços, né, oferecerem um apoio a essa família, uma acolhida, né? E aí porque a partir do momento que a família aceita, né, inicia-se os trabalhos de estimulação, né, do bebê, né, com deficiência, ele vai ganhando uma autonomia, né, e vai buscando, vai conquistando, quando ele chega na fase adulta, ele já tem uma independência maior, né, e aí ele tira com maior facilidade, né, os entraves, né, que vão vindo ali pela frente. Então, é muito importante intensificar esse atendimento de apoio à família, né, desde a preparação, né, dos médicos, né, para que se dê essa notícia, né, de uma forma, né, mais suave mesmo para a família, né. E hoje, né, hoje a gente tem muitos serviços, né, especializados para a estimulação das crianças, dos bebês com deficiência. Então, é importante, né? E a gente parabeniza, né, a mãe do Alexandre por essa atitude dela. Até uma gratidão, né? É isso que a gente quer, né, que aconteça, né? Não é fácil, né, a gente colocando no lugar desse ente familiar, e não é fácil, porém, né, a gente sabe que tem muitos caminhos, né, para serem percorridos. Agora, você falou que é preciso que haja assistência para essas famílias, para a mãe, né, para a família inteira, inclusive. E como que se dá essa assistência aqui no Brasil atualmente? Ela é satisfatória? Ela vem do governo ou das ONGs, como a Fundação Pestalozzi, as várias Pestalozzi que existem no Brasil, a Paz também. De que forma que se encontra esse apoio e ele é satisfatório, é suficiente? Olha, inicia ali no próprio hospital, né, e depois vai-se para assistência social, né, passando pelo CRAS e chegando pelo CREAS, né. E é o que? Essas siglas, pode explicar para quem não acompanha? São centros especializados de assistência social, né, e aí onde, chegando também nas instituições, né, às vezes a instituição ele vai, depois que passou por esses serviços, né, ele é encaminhado, ou às vezes, né, a instituição, se tem uma instituição na cidade dele, ele pode, ele procura, mas às vezes a instituição atende na fase adulta, então é importante que ele recorra aos serviços que tem lá no município dele, né, na área da saúde, né, na área da assistência social, né, até chegar na idade escolar, onde ele vai ser inserido, né. Mas aí esse apoio vai vir ele vem
do próprio governo, das escolas públicas, ou entidades privadas, ou é mais das ONGs? Ele vem tanto do governo quanto da sociedade civil, né? Inicialmente deve ser oferecido pelo governo, né? E aí as instituições entram, né, onde tem uma pactuação com o poder público, né, e está à disposição para estar ofertando esses serviços especializados. E está satisfatório esse atendimento? Ele está disponível para qualquer pessoa? Olha, nós temos municípios que têm um serviço satisfatório, né, mas nós ainda temos que ampliar muito ainda, né, e aí por parte do governo, né, e as instituições especializadas entram como complemento, que a gente atua mais no campo do direito da pessoa com deficiência, né? Entendi. Olha só, chegou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp daqui de Brasília, do Guilherme, ele não disse o sobrenome dele. Ele faz uma pergunta para a doutora Maria Aparecida Gugel, que é a seguinte: eu gostaria de saber como funciona a atuação do Ministério Público para garantir os direitos das pessoas com deficiência nas mais diversas organizações. Bem, então antes de responder ao Guilherme, eu queria complementar um pouquinho a colocação anterior, né? Você fala, Rodrigo, você falou em assistência, né? Assistência é uma parte daquilo que o Estado brasileiro tem que ofertar para as pessoas que não têm condições de encontrar serviços, né, na rede pública, e que precisa ser um serviço de excelência, né, para o atendimento das pessoas com deficiência. Essas pessoas, no âmbito da assistência, encontrarem a mesma qualidade de serviços, né? Então, para isso, existe uma necessidade de a população em geral entender que nós precisamos ter sempre massa crítica, cobrança, né, no âmbito dos municípios, do Estado e da Federação, do Brasil como um todo, que são as pessoas buscarem lá nos seus municípios, onde as coisas acontecem efetivamente. Na, né? Câmara de Vereadores. Exatamente, né? Lá onde as coisas acontecem efetivamente, buscar políticas públicas, dizer para esse governo, né, que está ali governando, para o prefeito, para o vereador, para o prefeito, para o governador, para os secretários de saúde, de assistência social e etc., dizerem: olha, nós precisamos de políticas públicas bem feitas para que tenhamos atendimento e não assistência, atendimento de qualidade, desde o momento que a mãe lá está gerando um filho e que já sabe que vai ter alguma deficiência. Então, naquele momento, a mãe ter condições de acessar esses serviços, né, com qualidade. E, para isso, a gente precisa dessa política pública bem feita. E aonde é que nasce essa política pública bem feita? Quando as organizações de pessoas com deficiência se reúnem num Conselho de Direitos. O Conselho de Direito Municipal é que vai elaborar aquela política pública. A Esther sabe bem, porque ela tem, na organização dela, ela tem lá as organizações municipais, né? Então, naquele momento é que se está construindo uma política pública visando a esse atendimento de qualidade. Então, duas perguntas então já em cima disso aí, Maria Aparecida. Primeiro, é como mobilizar as pessoas que não têm um parente, que não necessariamente são envolvidas de alguma forma diretamente com essa questão, para que haja essa massa, esse volume de cobrança nos municípios, porque esse, entre outros assuntos, parece ser um daqueles assim de que as pessoas falam assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não me mexo para isso. Certo. A gente vê demais isso aqui no Brasil, certo, em várias áreas. Certo. Imagino que essa seja uma delas. E a outra pergunta é: esses conselhos municipais, eles existem em número suficiente no Brasil? Ainda são muito incipientes? Como é que está essa realidade? Pois é, esse início, né, como a pessoa se envolve, normalmente é dentro de um centro comunitário ou de um grupo que participa lá de uma atividade numa praça, numa praça, se existente, né, numa praça de lazer ou num clube comunitário.
Ali é que você começa, é o embrião, onde começa mesmo o envolvimento da pessoa, do cidadão, da cidadã, também com as questões voltadas para a pessoa com deficiência. Mesmo que não tenha uma ligação direta com uma pessoa com deficiência. Você não precisa ter um filho com deficiência, um neto com deficiência, um parente ou um amigo com deficiência para se envolver nas questões da pessoa com deficiência. Basta um pouquinho de voluntarismo, né? Basta um pouco de senso humano da pessoa, né? Você olhar para o outro e ver que esse outro tem o mesmo direito, a mesma aspiração que você tem, né? Bom, e aí uma vez entendido isso, quer dizer, a pessoa toma consciência disso, ela poderá, por meio dessas organizações, né, locais, participar desses conselhos de direitos, que são também, como disse, o lugar onde se pensa, onde se faz a política pública. E se nós estamos pensando em pessoa com deficiência, você imagina em outras áreas, na educação, né? No transporte, geral, né? Na acessibilidade. A população podia participar mais. Tudo né? isso nasce ali dentro, né? Então, o Conselho de Direito hoje, a gente poderia dizer, né, Esther, é digamos assim, o lugar mais próprio para discutir todas essas questões, para discutir estas questões e pensar como é que a gente quer essas questões implementadas, funcionando no nosso país. Isso é exercer cidadania, né? Isso é exercício de cidadania, né? Mas então, voltando lá à pergunta do Guilherme, né? Sim. Como é que o Ministério Público pode se envolver nisso tudo? Uma das facetas do Ministério Público, né, uma das atribuições do Ministério Público é trabalhar nessa promoção de direitos que nós estamos fazendo. Eu conheço a Esther há muitos anos, porque participamos do mesmo movimento de pessoas com deficiência, né, Esther? Que congrega organizações, né, entidades ou instituições de todas as áreas da deficiência física, intelectual, sensorial, os cegos e os surdos, né? E agora essa outra deficiência, a deficiência mental, que está associada à saúde mental da pessoa, né? Então, nós nos conhecemos desse grande movimento de pessoas com deficiência, né? E o Ministério Público participa desse movimento como promotor desse direito, pensar esse direito, se envolver para que esse direito efetivamente aconteça, né? Venha acontecer lá para o cidadão individualmente ou coletivamente, né? Então, essa é uma das atribuições do Ministério Público. A outra é lá nos seus inquéritos, nas suas ações, defendendo o direito das pessoas com deficiência. Ou seja, a parte de cobrar das autoridades. A parte de cobrar. Você recebeu uma denúncia, você vai averiguar, né, o sentido daquela denúncia e vai averiguar isso num inquérito civil, tentar equacionar esse problema, não conseguindo, entra com ação judicial. Então, essa é a faceta que todos conhecem do Ministério Público, né? Vocês têm algum número já de quantas ações foram movidas pelo Ministério Público sobre essa questão ligada às pessoas com deficiência? Sobre pessoa com deficiência, não temos, porque nós temos diferentes atribuições, né? Nós temos o Ministério Público do Trabalho, do qual eu faço parte, né? Então, cuidamos de todas as questões voltadas para o trabalho da pessoa com deficiência, sobretudo o cumprimento da reserva de vagas, a cota, né, nas empresas. Chegou uma pergunta depois para a gente tratar sobre isso. Então, e temos o Ministério Público Federal, que cuida das questões de educação e saúde quando envolvem verbas federais, né? Temos, e cuida também da acessibilidade. Temos todo o outro Ministério Público Estadual, aquele que a pessoa conhece, o promotor de direito, né? Aquele promotor cuida da acessibilidade nas cidades, da saúde, do acesso à saúde, do acesso à assistência, do acesso à educação. A estrutura, né, das escolas, né? Então, veja, é todo o Ministério Público funcionando para fazer valer o cumprimento da Lei Brasileira da Inclusão e outros direitos,
né? Que começam lá naquele conselho municipal que as pessoas precisam formar. Exatamente. Né? Então, é difícil ter um número, né, de ações que são milhares espalhadas pelo Brasil, buscando... Em esferas diferentes também, Em né? esferas diferentes. Algumas e buscando, municipais, estaduais exatamente. também, né? E buscando o cumprimento da lei, né? Da Lei Brasileira de Inclusão, sobretudo, né? Já que estamos falando dela nesse momento aí que cumpre 2 anos, né? Uhum. Espero que o cidadão se sinta representado assim, dessa forma, né? Se sinta confortável em saber que o Ministério Público está observando essas situações, né? E, bom, deixa eu ver o que chegou de comentário para a gente. Eu vi que chegou uma mensagem do Juninho Ferreira pelo YouTube, está acompanhando o programa no YouTube, que a transmissão foi restaurada, e o Juninho mandou para a gente uma mensagem dizendo: o problema é o povo e a sociedade. Discriminação às pessoas que têm deficiência. Alguns se julgam ser melhores só porque não têm deficiência. Temos que lutar por todos, por um mundo melhor. Está aí o comentário do Juninho Ferreira. O seu Valdomiro Trento, que sempre acompanha a participação popular lá de Santos, São Paulo, ligou para o 0800 619 619. Você também pode fazer isso de qualquer telefone fixo do Brasil. Você pode ligar para o 0800 619 619. E ele deixou um comentário também. É verdade que existem muitos privilégios dos 3 poderes e isso deve ser objeto do Congresso Nacional. Por outro lado, pessoas que são deficientes ou que se tornam deficientes no exercício do trabalho deveriam ser reaproveitadas em outras funções, na própria ou em outras empresas. Isso que devemos fazer, logo que o trabalho mantenha a pessoa ocupada e também eles se sentem úteis para a sociedade. Está aí o comentário, então, do Valdomiro Trento. E vamos de novo ao centro de Brasília. Paulo José Cunha estava chamando a gente agora com um fone de ouvido diferente, Paulo José. Pois é, bem mais confortável. Bem mais confortável. Fabrício, eu estou aqui agora com a Diva e com o Rodrigo. A Diva é a mãe do Rodrigo e a presidente da APAI aqui do Distrito Federal. Mas eu queria fazer uma pergunta, inicialmente uma pergunta muito pessoal, Diva, para você. Como é que tem sido essa convivência de 47 anos, que é a idade do Rodrigo, com você? Eu costumo dizer que é um presente que Deus me deu. Naturalmente, no período inicial, os primeiros 15 dias, vamos dizer assim, Rodrigo é o filho caçula, né? Então foi um choque inicial, mas eu e meu ex-marido, o pai do Rodrigo, enfrentamos esse de frente e desde então o Rodrigo é uma bênção. Que coisa boa. É uma pessoa com carisma muito bom, uma pessoa de cabeça muito boa e que está tocando a vida dele, sabe, independente, que não dá o menor trabalho. Rodrigo é alto astral. Agora, eu queria saber uma outra coisa. Diva, com relação à questão do próprio estatuto, você ainda tem algum ponto que você acha que poderia ser aperfeiçoado, poderia ser melhorado? Eu acho que para a pessoa com deficiência, esse estatuto foi um passo inicial, é o que eu costumo dizer, fantástico, né? Quer dizer, a pessoa com deficiência adquiriu direitos que eles precisam, assim, fundamentalmente. Agora, eu acho que isso é uma coisa, o próprio estatuto, com o tempo, vai ter que evoluir, porque os tempos mudam, as coisas modificam, né? É uma coisa dinâmica. E o próprio estatuto tem que ser melhor divulgado, essas questões dos direitos, porque as famílias que são atendidas pelas instituições, elas têm, de alguma forma, uma informação ou outra, porque as próprias instituições sabem e passam para essas famílias. Mas e quem não é atendido? Nem sabe desses direitos. Eu acho que os legisladores deveriam fazer uma divulgação maior sobre esses direitos da pessoa com deficiência. Agora, Só uma última pergunta, o pessoal está me avisando que nosso tempo está curtinho. Você queria fazer um convite para uma pessoa que está lá no estúdio? Pode fazer o seu convite. Por favor. Especificamente sobre o estatuto, a doutora Maria Aparecida Gugel, ela é uma expert da curatela. E eu gostaria que iniciar esse ano, para as famílias das pessoas com deficiência do Distrito Federal, que a doutora Maria Aparecida Gugel fosse a APAI, eu vou fazer esse convite, vou fazer pessoalmente, para que ela fosse explicar a curatela para as nossas famílias da APAI do Distrito Federal. É fundamental e ela é quem sabe da coisa direitinho.
Muito obrigada. Muito obrigado a você. E olha, eu acho que esse convite pode ser estendido a todas as outras ou os outros especialistas em curatela que possam chegar nas APAES dos estados, das cidades e dar essa contribuição. Fabrício. Valeu, Paulo José. Vou perguntar logo aqui, o convite vai ser aceito, Maria Aparecida, né? Convite em rede nacional fica difícil de negar, hein? Olha, a diva Marinho me coloca sempre numa saia justa. E ela faz esse convite porque ela sabe que eu jamais digo não a um convite como este, porque é desafiador explicar uma área tão difícil, tão árida quanto essa, né, que é o reconhecimento da capacidade civil, para pais e mães, né? Porque normalmente os pais, quando se deparam com o filho fazendo 18 anos, eles têm uma crise de identidade, não é, Esther? E agora, como é que ele vai se cuidar? E agora, como é que ele vai viver sozinho neste mundo, né? Desamparado de tudo, e se eu morrer, né? Não é esse o pensamento que vem à cabeça dos pais, né? Então, nós precisamos urgentemente trabalhar esta questão, né, da tomada de decisão apoiada, da curatela, que é o reconhecimento da capacidade civil da pessoa. O que é a curatela exatamente? Que a gente vê esse termo, ele não é um termo comum. Pois e é o que? É o processo de se definir um curador para a pessoa? Essa curatela, no molde anterior, na legislação, antes da Lei Brasileira de Inclusão, significava que a pessoa estava, a partir dos 18 anos, na dependência do seu curador, né? Ele não poderia votar, ele não poderia casar, ele não poderia levar a sua conta em banco da forma como queria, ou seja... Ele continuava dependente de ele tudo, né? não tinha vida civil, né? Então, hoje, com a Lei Brasileira da Inclusão, ela dá uma guinada, né, de 180 graus. E ela diz, olha, a curatela é uma medida de proteção extraordinária para a pessoa com deficiência. E só vai ser necessária se a pessoa não puder exprimir a sua vontade em relação ao seu patrimônio. E aí sim se faz a curatela. No restante, a pessoa tem plena capacidade civil para decidir sobre todos os aspectos da sua vida, né? Então, essa é a diferença do que era anteriormente e do que é agora. Agora é um processo excepcional, né? Exato. Bom, a direção do programa me informa que nós já temos no telefone do Participação Popular a deputada Rosinha da ADEFAL, do Avante de Alagoas, está em Maceió. Está ouvindo bem a gente, deputada? Estou sim, Fabrício. Prazer falar com vocês. Boa tarde a todos. Um beijo grande na Cida, Aparecida Gugel, na Esther, grandes lideranças do movimento. Já conhece todo mundo aqui, né, deputada? Continuam contribuindo muito com a inclusão no país inteiro e no mundo também. Perfeito. Deputada, a diva que foi entrevistada pelo Paulo José Cunha agora, que é presidente da PAI-DF, né? Se eu não me engano, e ela está lá, inclusive, está ouvindo a gente ainda lá do centro de Brasília. A diva levantou uma questão, deputada, que eu acho que a senhora poderia falar a respeito, que é a questão da própria divulgação do Estatuto, dessa lei de inclusão da pessoa com deficiência, que realmente não é daquelas leis que a gente mais ouve falar, né? Trouxe direitos importantes já há mais de 2 anos, mas parece que ainda é meio desconhecido, inclusive do pessoal que é diretamente envolvido nessa causa. O que a senhora acha que pode ser feito, inclusive com a ajuda do Congresso Nacional, para melhorar o conhecimento desses novos direitos e também, como a Maria Aparecida Gugel falou, a própria leitura jurídica, né, judicial, processual desses novos direitos? Isso é um grande desafio, que as pessoas conheçam, mas não conheçam de ouvir falar só não. Conhecer o texto da lei, conhecer os direitos que ela tem, conhecer que tem que respeitar os direitos das pessoas com deficiência. Então, não é um dever nem obrigação só das pessoas com deficiência saberem de estatuto, mas é de toda a sociedade, dos operadores de direito,
muito especialmente, né, doutora Aparecida, que é do Ministério Público, sabe bem o que eu estou dizendo, porque muitos dos operadores diferentes dela têm o estatuto, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, apenas como livros de prateleiras. Poucos se apoderaram do texto e fizeram valer o nosso direito. A gente precisa que toda a sociedade se envolva. O parlamento também tem a sua responsabilidade. Eu acho que a Comissão da Pessoa com Deficiência, a Frente Parlamentar, deve estar produzindo quanto mais textos da lei, melhor. Eu, por exemplo, uso toda a cota de parlamentar que nós temos para divulgação, um valor considerável, para imprimir a lei em vários modelos, não só escrito, mas também em áudio, de uma forma que é possível acessar pelo computador, para que a gente consiga divulgar, né, porque as pessoas com deficiência visual e auditiva também precisam ter acesso a essa leitura. E uma forma também que o parlamento pode contribuir é fazer debate do próprio Congresso, tanto na Câmara como no Senado, através de audiências que acontecem periodicamente, não é esporadicamente não, o Congresso tem e precisa acontecer mais. Sai só do âmbito com deficiência e vai para outras comissões, até porque a pessoa com deficiência é, acima de tudo, um cidadão. Então, quando a gente for discutir trabalho, na comissão do trabalho, tem que discutir a pessoa com deficiência. Quando a gente for discutir urbanismo, tem que discutir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Quando for discutir as questões de serviço público também, a pessoa com deficiência tem que estar lá inserida. E a saúde, de uma forma geral. Então, qualquer tema da sociedade, um tema econômico, um tema jurídico, tem que ter esse olhar focado com essa especificidade ao público com deficiência. Até porque nós somos um número considerável, né? 1/4 da população brasileira não é um número que dê para ignorar. Deputada. Mas eu acho que isso é uma atribuição de todos, inclusive do parlamento. Deputada, eu vou pedir para a senhora um tempinho, porque a gente teve alguns momentos da fala da senhora que estava muito difícil de entender, tem algum problema de áudio aí na ligação. A nossa produção vai tentar refazer esse contato com a senhora. E o Paulo José estava chamando a gente lá, porque parece que a Diva, que está com ele, queria fazer algum comentário ainda. Paulo José, a Diva quer falar? É verdade, Fabrício. Na verdade, a Diva queria fazer uma pergunta para a deputada. Se der para a deputada responder agora, tudo bem. Se não, ela pode responder na entrada seguinte, quando ela fizer. Diva. Isso. Pois não. Boa tarde, deputada. A gente já teve o prazer de se encontrar em algumas outras ocasiões. E eu, especificamente, as APAES, né, lidam com pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então, eu queria perguntar como é que vai ficar a legislação com relação... Veja bem, uma coisa é uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Outra coisa, cujo cognitivo é comprometido. Outra coisa é um deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente físico, que tem o cognitivo preservado. Então, com relação a essas autonomias, eu posso casar, eu posso viajar sozinho, eu posso... uma opção de outras coisas que o deficiente físico, auditivo e visual faz naturalmente, mas e o deficiente intelectual, como é que faz? Né? Como é que vai ficar isso? Né? Quer dizer, redefinir... Será que vai precisar de uma legislação adicional, né, para enfrentar essas questões? Fazer algumas outras regras, algumas outras normas com relação à deficiência intelectual, entendeu? É a nossa preocupação, né? Obrigado, Diva. Vamos aguardar a volta da deputada. Ela provavelmente deve estar ouvindo a gente. Aí ela responde essa questão. Fabrício. Boa pergunta, inclusive, essa que a Diva levantou, né? Espero que a deputada esteja realmente acompanhando. Mas, enquanto a gente não restabelece contato com ela, Paulo, vamos falar com o Dudu do Cavaco, lá de Belo Horizonte, que estava querendo fazer algum comentário, falar alguma coisa aí também, né, Dudu? Diga lá. É que eu tenho autonomia, e eu voto também, e eu vou para frente, hein? E eu tenho
cartão também. Tem tudo, leva uma vida de cidadão, né, normal, está exercendo a cidadania normalmente, né, Dudu? Você acha que a sua vida é normal, você não sente dificuldade com nada, né? Não. Ser diferente é normal. Exatamente, isso é bem verdade, né? O pessoal do estúdio concordou imediatamente aqui. A Vitória não quer falar nada também, não? Ela está aí tão caladinha, só acompanhando aí, só olhando. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vitória Rosa, advogado, tenho 21 anos. E sua profissão é qual? E a minha profissão é modelo. Modelo, a Vitória, né? Está ouvindo a gente aí. Olha só, Dudu, a gente restabeleceu o contato com a deputada Rosinha da ADEFAL, que estava aqui com a gente. Deputada, a senhora chegou a ouvir a pergunta que a Diva fez? Ouvi não, Fabrício. Não Pode ouviu? repetir? Ela perguntou se, para o caso das pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, se não seria necessário que houvesse alguma legislação mais específica adicional à Lei Brasileira de Inclusão. A senhora acha que seria necessário, pelas peculiaridades que existem em relação às deficiências intelectuais? Com certeza. Eu acho que, como a própria Diva disse, foi um grande avanço. O Estatuto ele traz conquistas imensuráveis, mas a nossa especificidade de cada deficiência, o dia a dia traz cada situação que precisa ainda ser regulamentada. Então, é importante, sim, que o parlamento esteja atento para essas questões mais específicas, para a deficiência intelectual, para qualquer área da deficiência. Por isso que eu digo sempre que o Estatuto não é perfeito, né? A LBI não é perfeita. E é por isso que precisa ter um parlamento atuante e ligado à sociedade, fazendo essa interlocução direta com o movimento de pessoas com deficiência, que possa estar recebendo essas demandas e transformando uma legislação que seja específica ou não, mas voltada para esse público. Uhum. Perfeito. Deputada Rosinha da ADEFAL, do Avante de Alagoas, obrigado por ter estado com a gente nessa edição do Participação Popular, que já está meio que chegando no fim. Esse assunto poderia se estender ainda por muito tempo, deputada, mas não há tempo. Um grande abraço para a senhora e obrigado por ter nos atendido. Obrigada também. Deixar um beijo para todos e dizer mais uma vez que, para que a lei dê certo, toda a sociedade tem que fazer a sua parte. O parlamento, o governo executivo, o judiciário, e toda a sociedade tem que contribuir para que a lei saia do papel e se torne uma realidade. É dever de todos. É verdade, deputada, muito obrigado mais uma vez, abraço. É o que a Maria Aparecida já falou, né, que as pessoas têm que se envolver nessa questão em seus municípios, né, participar das discussões. E você queria fazer um comentário ainda, né, Aparecida? Bem rapidinho. Eu gostaria de fazer um comentário assim bem rápido a respeito dessa questão da capacidade civil que a Diva coloca como muito preocupante. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é ótima, porque ela faz um marco, ela rompe com um anterior pensamento, não é, Esther? Onde a pessoa com deficiência não tinha seu lugar, né? Não tinha condições ou não lhe era permitido, por conta da própria lei civil, de casar, de constituir família, decidir pelo número de filhos, decidir a respeito de sua sexualidade e etc. Né? Ou seja, tudo aquilo que todos nós, pessoas sem deficiência, fazemos, a pessoa com deficiência, sobretudo a pessoa com deficiência intelectual e mental, não podiam fazer, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela rompe com isso e ela diz, olha, ela parte de um patamar lá no alto, um pressuposto que a gente fala, né? Todas as pessoas com deficiência têm capacidade civil. Somente aquelas que não conseguem exprimir a sua vontade, e não é porque não saibam falar, não, é porque não têm elementos para compor o problema e decidir sobre esse problema, isso que quer dizer exprimir a vontade. Então, todas essas pessoas que não conseguem exprimir a vontade ou vão partir para a tomada de decisão apoiada
é ter a seu lado 2 apoiadores de sua confiança e com quem tenha vínculos para tomar a decisão sobre aquilo que quer fazer, casar, vender, negociar e etc. Ou, então, aquela pessoa que, por conta do seu comprometimento, não puder decidir sobre o seu patrimônio. E aí é a curatela. Então, nós já temos uma lei boa. Ela precisa ser aprimorada? Precisa ser aprimorada porque ficaram algumas lacunas. Mas, para isso, tem uma solução. Já está correndo um projeto de lei lá no Senado tratando desses pequenos ajustes. É o que a deputada falou, que vai ser expandido. Exato. Mas o fato é, Rodrigo, que a gente tem que... Desculpe, Fabrício. Que a gente tem que ter o pensamento igual aquela senhora que falou no começo lá, né? Ela tem igual amor, ela falou, eu tenho igual amor pelos meus filhos, com ou sem deficiência. A gente tem que ter esse igual amor com todas as pessoas com deficiência. E que aqui no âmbito do direito, né, significa igualdade de oportunidade de tratamento, né? Então, é esse igual amor da senhora, nós temos que ter igual tratamento do direito para todas as pessoas com deficiência. E isso tem que ser uma preocupação de todos, E isso né? tem que ser uma preocupação. Bom, a gente já está chegando realmente no limite do tempo do programa. Maria Aparecida Gurgel, vice-presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. O título é enorme, como é que é a sigla mesmo? ANPID. ANPID. Muito obrigado por ter vindo aqui para fazer todos esses esclarecimentos para a gente, tá bom? E Esther Alves Pacheco, professora, presidente da CRPD, Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. Muito obrigado por ter vindo à participação popular, espero ter gostado. Eu que agradeço, né? E para complementar, eu sei que o tempo tá limitado. Bem curtinho. Isso. Mas a gente conclama, né, a sociedade, né, que a gente comece em nossas residências, né, fazendo a diferença. Você vai fazer uma reforma, né, ou vai construir, ao invés de colocar uma porta com 70 centímetros, coloca já uma porta maior, né, onde possa entrar uma pessoa de cadeira de rodas, né? Pense na sua calçada, né, em não construir uma casa com degraus, né, coisas simples que a gente pode fazer. E voltando à participação da sociedade, né, na medida que eu tenho conhecimento, né, nos vários segmentos das pessoas com deficiência, o que é preciso, é importante esse juntar, né, e mobilizar para que naquele município tenham políticas públicas, né, onde as pessoas com deficiência sejam bem atendidas, né? Ouvidas, respeitadas. Isso, né? Isso, porque quem conhece, quem está ali lidando, tem que apontar, né? Seja o poder público, né? E aí é onde entra também a importância da sociedade civil, né? De construir os seus papéis. E dentro do que a doutora Maria Priscila colocou, vamos nos organizando nos municípios para criarem os conselhos municipais dos direitos das pessoas com deficiência. Em todos os estados nós já temos esse conselho e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está aí para orientar os municípios na constituição desses conselhos. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, né, em nome do CRPD e de todas as organizações que o compõem. Né, a gente coloca à disposição para, em outras oportunidades, estar contribuindo. E vão acontecer essas oportunidades, sim. A gente que agradece mais uma vez. E muito obrigado a você também que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Vou mandar um abração lá para o Dudu e para a Vitória. Ó, felicidade aí para vocês, viu? Obrigado! Depois manda notícia para a gente do casamento e manda o disco aí também na hora que você gravar com as suas bandas, viu, Dudu? Manda para nós aí também. A gente conhecer. Aqui. Obrigado e acredite na inclusão. Isso aí, legal. Boa mensagem, Dudu. Abração para você, para a Vitória também. E abração para você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta ao vivo, 13h. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.